Seja bem-vindo a esse lugar, a sua casa. A gente vai trocando, a gente vai fazendo perguntas, eu vou te acompanhando daqui, tá? Obrigado por tudo e vamos lá, a casa é sua. Maravilha. Obrigado pelo convite, Luciano. Estou vendo que você está no Instituto, o Instituto que eu conheci, um lugar muito agradável, né, para aprendizagem, para troca. Tomara que em breve possamos estar aí novamente, né, juntos, para trazer todos à tona. E esse tema, né, do ritual e constelações é um tema que, de certa forma, me mobiliza, desde 2009, por aí. No começo, quando eu comecei a aprender as constelações familiares, me chamava muito a atenção a questão do reino dos vivos e do reino dos mortos, né? Que o Bert Hellinger falava que você tinha contato. Né? Deixando bem claro aqui que a gente não fica trazendo os mortos à vida. Também não falamos com espíritos. Mas dentro de nós habitam todos os imagos, a energia potencial de todos os nossos ancestrais. E Bert Hellinger falava destes dois reinos, o reino dos vivos e o reino dos mortos. E como muitas vezes algumas constelações, às vezes até constelações essenciais, mostravam que havia faltado um detalhe, um gesto, uma emoção, que quando houve uma perda, ou da forma como houve a perda, isso não foi possível. E agora eu não estou falando apenas da morte, estou falando de processos de perda também. Né? E quantas vezes a gente, né, Luciano, como psicólogo, trabalhando no consultório, a gente percebe que a pessoa está amarrada numa situação muito antiga. E como muitas vezes a gente fala no consultório, quer dizer, se aquilo é passado e o passado está no presente, ele não é passado, ele é presente. Né? E ele vai contornando toda a tua vida, talvez em preto e branco, talvez com emoções congeladas, arrependimentos, dúvidas, medos. Ah, se eu pudesse ter dito aquilo. Nossa, justo naquele dia nós brigamos. Justo naquele dia eu falei uma coisa que estava entalada aqui, e aí aconteceu o que aconteceu. E a gente percebe que na constelação familiar, já que trazemos tempo e espaço, principalmente espaço, né, o nosso cliente ele traz o tempo, e nós vemos o espaço sendo configurado, percebemos que o espaço ele pede certos gestos, certas palavras, certos movimentos, e aí a gente entra na questão ritual. E existe um livro do Bert Hellinger, eu acredito que você já tenha até visto esse livro. É um livro que, assim, a gente não costuma ver ele com muita frequência, né? Sobre religiões, psicoterapia e aconselhamento espiritual. Eu tenho ele aqui. E é um livro fantástico porque ele fala tanto do lado religioso, deixando bem claro, constelação familiar não é religiosa. Ele fala da questão espiritual, deixando bem claro que a gente não faz aconselhamento espiritual em constelações. E ele fala também da psicoterapia, deixando bem claro que constelação familiar não é psicoterapia. Mas nesse livro, ele vai falando como essas coisas vão se tocando, né? E um cliente que traz para o campo a sua postura religiosa, a sua crença espiritual, aquilo pode ser facilitado. Não no sentido de uma interpretação, não no sentido de uma leitura, mas o cliente muitas vezes olha e ele fala, a partir de seu referencial religioso, essa aqui é uma figura, é uma deidade muito importante para mim. Ok. E o que essa deidade conta para você? O que esse sagrado traz para você?
Ah, mas aí você está mexendo com religião. Não. Nós estamos permitindo que o cliente traga esse espaço dele, que é o espaço sagrado dele, para o campo. E muitas vezes a gente percebe que o cliente ele traz a coisa bem racional, bem clara, e naquele momento que aquilo se configura, de repente ele poder falar com o avô, de repente ele poder falar com o bisavô que ele nem conheceu, e às vezes fazer algo que faltou, que o bisavô não fez com o tataravô, e que isso passou para o pai e passou para ele, e talvez estava passando até para o neto já. A pessoa fala, nossa, eu tive uma experiência espiritual. Eu tive contato com algo muito profundo, muito sagrado para mim. E aí é o link que estamos fazendo aqui com a questão do ritual, né? Porque o ritual ele traz à tona, né, essa temática do profano e do sagrado. E como é importante nas constelações sabermos que às vezes certos rituais vão vir à tona. Rituais de despedida, rituais de deixar ir, né, de transitoriedade, de realmente desapegar-se, né? E esses rituais são muito fortes, principalmente se a gente fala de religiões mais orientais, né, taoístas, budistas, né, da transitoriedade, deixar partir. Rituais que Bert Hellinger deixava bem claro de reconciliação. Quer dizer, o que minha alma precisa para que eu possa entrar em contato novamente com isso, sem tanta belicosidade, sem tanto ódio, sem tanta raiva. E aí, muitas vezes, o que a constelação mostra é, tá, primeiro, isso é seu ou é de alguém do sistema? Quer dizer, geralmente é da torcida do Flamengo todinha, né? Exatamente. E você está lá representando aquilo com um fervor, isso é meu. E às vezes quando vem essa pergunta, quem mais no seu sistema tem algo parecido? Onde também esse sentimento, esse comportamento, essa sensação já apareceu no sistema. E aí, de repente, você percebe que o cliente olha assim e fala, isso não é incomum. Desde pequeno, eu vejo isso. E aí você vai realmente construindo um caminho de há quanto tempo o sistema pedia para que aquilo pudesse acontecer. E às vezes são os mais novos que resgatam isso, os mais novos na hierarquia, né? Às vezes os filhos, os netos, os bisnetos, resgatam sem aquela carga, às vezes, de ódio, de mágoa, de rancor, que isso fazia sentido, talvez, no momento em que aconteceu. E eles podem resgatar aquilo demonstrando respeito. É interessante você estar falando, porque a gente parte do princípio, no campo das constelações sistêmicas familiares, a ideia de que se você tem algum conflito, se você tem algum sintoma, alguma doença específica, isso pode estar muito conectado à história, ou seja, você é apenas uma continuidade do sintoma, do conflito que você está vivenciando agora, né? Então, esses ritos de passagem são muito importantes no campo das constelações, porque eles estabelecem um movimento de posicionar a gente de volta ao nosso lugar. Ou seja, olhando para a imagem e ressignificando aquela imagem internamente, porque a gente, quando olha para a constelação, a gente está olhando para a história, né? Quando eu estou falando com o vovô, com o bisavô, estou falando com a história. Eu não estou falando com o vovô, com o bisavô, estou falando com a história, que de alguma forma está desperta dentro de mim, né? Então é importante deixar claro que esse movimento ele parte do princípio de que qualquer conflito, sintoma ou doença, qualquer dificuldade que a gente viva hoje é uma expressão, né? A ponta do sistema, geralmente os mais novos, é uma expressão que a gente estabelece de lealdade a esse movimento anterior a gente, né? Eu sempre brinco, se você tem uma dorzinha bem pequenininha na pontinha do dedão do pé lá embaixo, isso pode estar conectado a alguma coisa da história. Com certeza, com certeza. Eu lembro que a doutora Ursula Frank, ela deixava bem claro, né, aquilo que
eu trago comigo, né, que é biográfico, e aquilo que eu produzo. E aí ela fala, né, da ponta do nariz para trás é tudo biográfico. Uhum. Da ponta do nariz para frente é o que você vai fazer, as escolhas que você vai tomar, né? Uhum. E, logicamente, essas escolhas têm a ver com esse biográfico todo que vem junto com você. Totalmente. É uma continuidade do biográfico, na realidade, né? Sim. É o que o Bert Hellinger sempre falava da comunidade de destino, ou como estamos atrelados a esse destino, consciente ou inconsciente, estamos, né? E o livre-arbítrio? Bem, depende do teu nível de consciência. E aí, de repente, você tem livre-arbítrio. E, nesse sentido, as constelações e seus rituais são fundamentais para essa abertura, para esse despertar da consciência, né? Uhum. Exatamente. E é interessante, né? Vou falar do trabalho, né, que eu vi seu no Metafórum, e nós vimos vários trabalhos no Metafórum, né? Logicamente, não só constelações, outros. O quanto as pessoas urgem exatamente por espaços onde esse despertar possa acontecer. Uhum. E, novamente, você ir se inscrever num curso onde você vai se encontrar com pessoas desconhecidas, um facilitador vai dirigir isso, tem começo, meio e fim. São rituais, né? A minha predisposição para estar lá, a minha autorização, às vezes, do meu próprio sistema para estar lá, para procurar o Luciano e, de repente, constelar com ele essa temática. O quanto isso também não tem de uma característica ritualística, né? Porque eu não escolhi o Luciano por acaso. Quer dizer, aí entra também a própria questão, a psicanálise fala da transferência, mas algum traço que o Luciano tem, algum signo que ele tem, que eu falo, é com ele. E é com ele que eu vou fazer o resgate. E muitas vezes eu não tenho consciente por quê, né? Às vezes é o nome do Luciano, às vezes é o sorriso do Luciano, ou às vezes é o tamanho do Luciano, que o Luciano tem uma presença, né? Quando você chega no instituto, cara grandão assim, você fala, uou, olha só, é isso. Isso tudo está atrelado com a minha história, sim. E o Luciano nem sabe disso, né? Eu nem sei disso quando o cliente traz. Então é muito engraçado, né, que o Bert Hellinger sempre falava isso, né? Quer dizer, aguarde, fique recolhido, respire fundo e deixe vir, né? Então, não, a gente não fica analisando como que o cliente está andando, que roupa ele está usando, de que forma ele está falando, e o Bert Hellinger, ele tinha isso, né? Ele parava, respirava e ele ficava um tempo aguardando, né, aquilo chegar. E aí ele colocava para o cliente, ok, né? O que você está trazendo, o que a gente vai olhar? E a partir daí se inicia um ritual, talvez de resgate, talvez de catarse, né? A gente percebe que muitas constelações elas têm um fator catártico muito importante, quer dizer, a pessoa precisa de um grito, de um choro, de uma manifestação, e às vezes não é nem nela, ela ver aquilo no campo. Uhum. Né? Eu lembro que muitas vezes o Peter Spelter, meu professor de constelações, ele às vezes perguntava para o cliente, você tem certeza? Uhum. Né? A gente vai olhar para isso, você tem certeza? Que era, de certa forma, ok, começa a abrir. Porque se você se fechar agora, você vai perder uma oportunidade de resgate, né? Ou talvez, se você se fechar novamente, você novamente vai demonstrar um certo desrespeito para esse sistema que está ferido, que está traumatizado, congelado e precisa dessa presença, né? Então, eu lembro de muitos facilitadores, muitos professores que eu tive, que falavam dessa questão da abertura, da autorização e das fronteiras, né? Como cada sistema coloca as suas fronteiras. O Bert Hellinger falava do segredo como uma fronteira, mas
A doutora Gunibaxa também coloca outras fronteiras, a Christine Blumenstein-Essen também. Quer dizer, cada facilitador ele vai mostrando, ok, às vezes existem limites de tempo e espaço, e a constelação estrutural coloca bastante essa questão. Interessante que você está trazendo, porque é impossível a gente, no lugar de facilitador, descrever o fenômeno, né? Ou seja, descrever o fenômeno interno do cliente. Ele está em processo de ressignificar algo que a gente não tem noção onde começou e onde vai, de alguma forma, terminar. E muitos clientes, por exemplo, em experiências de campo que eu tenho, eles não conseguem, por exemplo, gritar, eles não conseguem chorar. E eu falo para ele, o que você tem vontade de fazer agora? Ele falou assim, cara, eu tenho vontade de gritar, mas eu não consigo gritar. E aí eu peço para ele inspirar profundamente e pergunto para o campo, alguém tem vontade de gritar? E aí, essa pessoa deveria levantar 1, 2, 3, 5. Vamos fazer um coro de grito aqui agora. E aí, essas pessoas gritam, botam para fora uma emoção, né? Porque, por ressonância, essas pessoas que se identificam com o grito também tem algo dentro delas que precisam gritar. É impressionante o campo das constelações nesse sentido, né? Então, esse rito, que é o grito, né? O cliente, quando o campo expressa essa voz, né? O cliente, automaticamente, você vê através da fisionomia dele, da própria respiração, ele relaxa, né? Então, é impressionante como esses movimentos sistêmicos estabelecem uma mudança, e significam uma mudança profunda dentro do campo da experiência daquilo que o cliente veio buscar, né? O que você está trazendo é muito legal. E cada facilitador e cada professor, de fato, ele tem um nível de pegada, né? Ou seja, de prática que vai reconhecer. É importante a gente, de fato, reconhecer o limite de até onde o nosso cliente pode chegar, porque a gente sabe que muitos clientes, por exemplo, eles estabelecem o movimento do auto-boicote. O campo, às vezes, não flui de uma forma efetiva porque o cliente está no auto-boicote, está na defensiva, né? Então, tem muitos recursos que a gente ensina, que a gente aprendeu durante toda a vida da gente, que facilitam o processo de liberação de uma emoção que precisa ser, de uma forma, vista, né? Constelação é ver imagens, na realidade. Muito bom. Sim, sim. É ver imagens, e aí eu até... Isso é uma questão que eu tenho, Luciano, eu vou fazer um parênteses aí, né? Em relação à própria questão online, né? Sim, ver a imagem, mas manifestar essa imagem no corpo, né? E por isso que a gente insiste tanto, como a constelação, ela é vivencial, né? Presencial, exato. Quer dizer, eu não estou falando não é possível, mas assim, o quanto esse fator ele é importante, né? Lógico que você pode, aqui eu vou fazer apenas um exemplo, você pode fazer uma novena em casa, só que existem pessoas que falam, não, mas quando eu estou lá na igreja e o pastor está conduzindo a novena, eu sinto uma força, né? Então existe essa coisa também do grupo, da força desse grupo, né? E nós somos seres grupais, né? A doutora Gunibaxa, ela sempre fala isso, né? Tipo, vocês têm dúvida para saber o que é um sistema? Então, eu, meu pai e minha mãe. Pronto, você tem um sistema. Quer dizer, você é fruto de um masculino, de um feminino, e você tem os dois em você. Então, isso já forma um sistema. E se a gente olhar para o papai e para a mamãe, mesma coisa, aí você tem toda a pirâmide lá para trás. Ou seja, o quanto de carga grupal está manifestada em mim. Lógico, eu posso fazer muitas coisas sozinhas, mas a força que eu tenho quando eu estou no grupo, e aí você ressaltou uma coisa fantástica. Às vezes eu não posso no grupo manifestar, mas existe um representante que nem está no campo, ele está sentado, e o facilitador percebe que a pessoa está lá dentro. Só que ela está fechadinha lá e de repente ela está até... Aquilo tá, né? E às vezes isso pode se manifestar. Ou às vezes essa própria postura dessa pessoa que está assistindo começa a tocar o cliente. Né? E aí você falando da autossabotagem, o quanto eu me seguro.
o quanto eu não permito. E isso também faz sentido. Isso é um mecanismo de defesa, né? Não é uma crítica nossa à autossabotagem. A gente sabe que ele é defensivo. O problema é, às vezes, esse mecanismo de defesa, ele já passou do prazo de validade há muito tempo. Uhum. E agora ele virou realmente aquela coisa, né? O cadáver embaixo do tapete. Você tropeça toda vez em cima dele. Né? E você fala, mas... Exato, né? Que droga, toda vez eu tropeço aqui. Tá na hora de descobrir. Ah, mas vai feder. Vai feder e você vai ter que reorganizar aquilo. Ah, mas nem fui eu. É na tua casa, é o teu tapete. Se isso aconteceu há sei lá quantas gerações, bom, né, a gente não pega a herança em partes. Isso é uma coisa que o Juan Garriga nos ensinou muito bem, né? Não dá pra gente só pegar um pedacinho, o resto a gente deixa do lado. Não. Ou você pega tudo, ou não pega nada. Interessante que a gente só quer pegar a parte boa da herança, né? Mas a gente precisa pegar a herança toda. Geralmente, a gente, quando pega a herança toda, a gente está pegando, olhando para a pior parte da herança, né? A pior parte daquilo que estabelece um conflito na gente. É muito legal essa sua fala, porque ela tá me lembrando muitos casos que eu já vivi durante toda a minha vida de trabalho. E você, muito mais, porque você foi tradutor do Bert aqui no Brasil, né? Eu fui num dos treinamentos lá na Alemanha, em Bad Reichenhall, em 2015. Você teve a oportunidade de traduzir. Então, assim, isso é muito legal, estar diante da fonte, estabelecendo um aprendizado muito direto, assim, sabe? Porque o Bert, ele tinha um nível de percepção, de nível de olhar muito profundo, né? A quietude dele e a assertividade dele é dinâmica, né? Muito breve. Ele tinha uma pontualidade muito forte, inclusive nesses movimentos de ritualísticas, né? Porque as frases ritualísticas para uma mudança de comportamento, de emoção, elas, quando eu vi o Bert falar isso pela primeira vez, isso me arrepiou bastante, até por uma identificação muito grande que eu tinha com os mortos no meu sistema, né? Então, o fato de alguém ver, por exemplo, uma pessoa deitada no chão, né? Ou uma pessoa que faz uma reverência e estabelece um movimento de, quando volta num posicionamento emocional diferente. Então, essas imagens, elas ressignificam algo dentro do cérebro, essencialmente, há uma mudança total dentro do campo daquela pessoa, e ela vai ter um outro resultado, uma outra perspectiva, né? E eu sou uma pessoa que testo pra caramba, ou seja, eu pesquiso muito formas diferentes de ritualísticas, porque é um movimento que a gente diz assim, por exemplo, as pessoas, a constelação não é nenhum padrão, não tem nenhum movimento com religiosidade nenhuma, mas ela contempla todas as formas de religiosidade que a pessoa faz parte da história da pessoa, né? E às vezes chegam pessoas que têm um nível de crenças religiosas muito fortes. E isso precisa ser de alguma forma respeitado e integrado de uma forma única naquele sistema, porque o fenômeno é único para aquela pessoa e para aquele grupo como um todo, né? Então, esse tema que você está trazendo hoje, ele tem um nível profundo é um dos recursos que eu percebo no campo da fenomenologia das constelações mais eficiente. Às vezes você não precisa nem de fala, mas um olhar, né? Um olhar para uma imagem é o suficiente para mudar algo. E você não sabe nem o que foi que mudou naquela pessoa que ela começa a chorar. E você pergunta às vezes para ela, você chorou porque eu não sei, só sei que eu chorei. Né? Então é impressionante isso. É aquela coisa, né? Alguém chorou em mim, né? Sempre assim, alguém chorou em mim. Eu chorei por alguém. Eu lembro, teve uma vez aqui em São Paulo, o Thomas Bryson, ele fez uma vivência, foi uma vivência muito silenciosa, né? Gestos, né? Estavam todos observando, e muitas pessoas começaram a chorar, e ele começou a cantar uma música, né? Assim, só entonar uma música. E aí ele falou, essa música, ela muitas vezes ela é uma música ritualística cantada pelos africanos.
né? O Thomas e a Úrsula vão muito para a África, né? Eles fazem muitos resgates lá. E aí ele falou, através do rio das lágrimas que nossos antepassados vão deste lado para o outro. Né? E aí ele deixou essa imagem atuar em todo mundo. Lógico, o módulo tinha essa temática, né? Mas é bem isso, é uma imagem, como ela impacta em cada um. E aí, logicamente, novamente, eu vi um comentário aqui embaixo, não que eu seja contra as constelações online, né? Mas eu digo com todas as palavras, essa história de formação de constelação online, sabe, cara, é algo que para mim não faz sentido nenhum, sabe, a não ser que seja algo informativo, basicamente teórico, para que você possa entrar em contato com alguma temática específica. Mas, cara, constelação, se não for olho no olho, abraço, abraço, toque com toque, cheiro com cheiro, porque isso desperta o fenômeno interno, né, do biológico. Isso vai, cara, eu sou totalmente contra essa história de formação de constelação online. Eu bato forte. Mesmo porque a gente sabe que constelação hoje em dia virou, eu sempre brinco, né? Banana na feira. É banana verde, banana madura, banana podre. E tudo que é buraco, você compra banana, né? Então, assim, tudo que é lugar hoje tem consteladores atuando. Então, assim, que nível que a gente está oferecendo de serviço, né? Para que as pessoas possam ter um processo mais eficiente. A terceira maior queixa que existe hoje no Conselho Federal de Psicologia é de pessoas que passaram por constelações. Ou seja, existe um campo de retraumatização muito forte por movimentos estabelecidos nas constelações por pessoas não capacitadas para isso, né? Mas isso é uma outra temática que um dia a gente vai abordar junto. Sim, sim. Eu acho que uma coisa muito importante para o facilitador, né? E eu sei que você fala isso, você tem um curso voltado para isso, né? O facilitador, ele está muito atento à comunicação, à linguagem do corpo do cliente. E nós sabemos que existem clientes auditivos, sinestésicos, visuais e os mais raros, olfativos, e você falou do olfativo, né? E logicamente, através disso, a gente vai adaptando ferramentas. Novamente, o impacto, a força do presencial, né? Para que nós possamos pegar esse global, ou melhor, talvez dançar com esse global, porque pegar parece até que eu tenho controle, eu não tenho controle, né? Para poder bailar com isso que é trazido, por esse campo que vem, e pela observação, pela sensação, verificar exatamente quais são os limites daquele campo, aonde eu como facilitador posso ir, aonde eu não posso ir de jeito nenhum, né? Que o Bert Hellinger, ele falava muito isso, e eu também vi algumas vezes a Úrsula falar, aqui a constelação é interrompida, porque você facilitador não pode mais continuar aqui. Então, parou. E era muito interessante que, traduzindo Bert Hellinger, ficava claro que a forma como ele sai do campo era diferente. Às vezes ele se retirava, né? Hier ziehe ich mich zurück, que ele falava. Às vezes ele interrompia, hier störe ich auf, né? E às vezes ele falava, nós já vimos o essencial. Wir haben das Wesentliche gesehen. E aí ele falava, porque aí continua de uma outra forma. Ou seja, o Bert Hellinger, ele fazia claramente pela língua uma distinção de como o facilitador entra e como ele sai do campo, né? E isso, logicamente, a gente vai esmerando, observando diversos facilitadores trabalharem, né? E a gente sabe... E da sua própria prática, né? Você vai citando isso dentro da sua própria experiência, é essencial isso. A percepção e o conhecimento de ter a possibilidade de ver vários facilitadores atuando, isso remete a um movimento também da própria prática do facilitador, com uma quantidade de horas específicas para que ele possa, de fato, estar preparado para estabelecer um movimento de conduzir de facilitar uma constelação. Sim. E quando eu
o Peter Spelter, ele chegou uma vez a fazer um curso avançado de constelações, e aí ele fez muitos exercícios ritualísticos para o facilitador sentir o seu lugar no campo. Né? Quer dizer, lugar da cadeira, a forma como eu me posiciono, e aí fazia os exercícios pessoais novamente de onde eu estou em relação ao meu sistema. Né? Quer dizer, aquela questão que na psicologia a gente fala da importância do profissional fazer sua supervisão, fazer sua terapia pessoal, porque assim, a gente nunca está pronto, né? A gente nunca está fechado, a gente está aberto. Né? E é importante o facilitador saber deste ritual. Quer dizer, não é porque eu fiz uma vez que terminou, né? Até porque eu estou mudando o tempo todo. Né? E esse é um trabalho fenomenológico. Quer dizer, na hora que eu falo que está pronto, eu deixei de ser fenomenólogo. Né? Eu já cristalizei algo. Desconfia desse cara que diz que é o cara que está pronto, né? Exato, exato. Mesmo porque quem senta diante da gente, dentro do set psicoterapêutico ou ao nosso lado, dentro do campo das constelações, ali está representando o nosso maior desafio. Ou seja, geralmente o cara está trazendo uma temática que muitas vezes também tem a ver com o lugar do facilitador, né? Isso também é um outro movimento de pesquisa que eu tenho, porque às vezes o campo fenomenológico da representação, ele tem vários aspectos. Vamos lá, é o aspecto do auto-boicote do próprio cliente, é o aspecto de que o representante adentrou de forma muito profunda na própria história dele e também a própria história do facilitador sendo vivenciada através do pedido do cliente. Né? Então, tem várias possibilidades dentro de um campo que podem ser vistas de uma forma muito comum e sempre de dinâmicas que a gente está estabelecendo como uma constelação. O Bert sempre fala, né? Uma constelação nunca é do cliente, é nossa, de uma forma geral. E é verdade isso. Sim. Por isso que a gente às vezes brinca, né, nos workshops, quer dizer, não é por acaso que esse grupo está se encontrando aqui hoje, né? E às vezes a pessoa fala, putz, eu vim, eu nem sei como é isso, né? Uma amiga minha falou para eu vir, mas eu não sei e tal. E aí você começa a perceber como essas pessoas estão sim conectadas, ou como talvez um workshop de um dia, às vezes repita o tema. Quer dizer, a constelação não é a mesma, mas de repente o tema luto, de repente o tema separação, de repente o tema reencontro, repetem, né? Porque aquele grupo parece estar reverberando, e o facilitador também, naquela carga. Né? Então, isso é interessante, como o campo também está aberto para essa questão do ritual. Quer dizer, se eu nomear o ritual, eu vou direcionar para um lugar. E é possível fazer isso. Né? A única questão por exemplo, se eu chego e falo, eu vou chutar aqui, tá? Mas eu falo, eu faço constelações espirituais. Existem muitas pessoas que às vezes vão escutar que eu faço constelações espíritas, né? E não é isso. Mas isso faz um campo já diferente, né? E o Bert Hellinger falava muito do espiritual nessa coisa de como nós estamos interconectados, como nós precisamos daquele ritual, incluindo o facilitador. E como é importante para o facilitador constantemente se trabalhar. Porque senão ele não vai perceber essas sutilezas. Por exemplo, quando a gente termina, né, o nosso workshop e tal, e não sei você, Luciano, mas eu sei que cada facilitador tem sua forma de se desligar do campo, que também é um ritual, é uma forma de entrar e uma forma de sair do campo. Porque se não fazemos isso, aquilo fica, às vezes, reverberando, às vezes parece aquela feijoada que foi excessiva, eu fico conversando com uma certa azia com aquilo. Fica por quê? Né? Fica tóxico. Exato. Por uma ressonância do facilitador em relação àquilo que ele abordou no campo da experiência. Né? O processo como um todo, ele tem a palavra ritual, cabe muito, de forma muito apropriada no campo das constelações,
Porque absolutamente são rituais, tudo são ritos de passagem, na realidade, né? E quando você sai de um estado emocional e vai para um outro estado emocional, isso é um rito de passagem. Quando você ressignifica um luto, isso é um rito de passagem, né? E cabe muito porque a gente está falando da história, e a história tem muitos ritos. E, basicamente, quando você fala lá atrás, em relação a que nós vivemos, a nossa célula aprendeu a viver em grupo, até por uma questão de sobrevivência mesmo, né? O Homo sapiens, quando saiu do movimento erecto da história, ele vivia em cavernas, ele vivia em grupos em cavernas. É uma questão de sobrevivência mesmo, né? No processo da relação. E isso é interessante porque todos esses ritos de passagens dentro do campo das constelações, eles têm um profundo movimento de ressignificar de forma muito única para aquela pessoa que está estabelecendo a constelação e para o grupo também, de uma forma geral, mudando o mindset, mudando a percepção, mudando vários níveis de sentir mesmo, né? O processo como um todo. E é impressionante como muda, né? Um movimento de alguém que está com a dor nas costas e de repente faz um movimento de reverenciar, seja lá o que for, a ancestralidade, ou o pai, ou a mãe, não importa, e o quanto aquele peso, aquela sensação de peso sai do corpo. Por isso que as pessoas falam que constelação movimentos dentro do campo do espiritismo, por exemplo, né? Porque tem como a gente não sabe ainda identificar esses aspectos como algo mais comum do que a gente possa imaginar, na realidade, né? E poder separar esse movimento do espiritual, porque o Bert traz esse espiritual de uma forma muito profunda no corpo, ou seja, na consciência, no corpo da consciência, né? Não é algo que aquela coisa de, né? Que você perde o estado de consciência, altera o estado de consciência, perde o estado de consciência, estabelece um nível de informação. É muito mais da informação do corpo, ou seja, é o estado de presença, que é um código, um sinal que desperta nas consciências presentes algo maior, né? E que vai estabelecer um fenômeno individual e, consequentemente, coletivo num processo da história, daquilo que está sendo vivenciado naquele momento, e o quanto isso vai estabelecer um outro nível, né, que ele chama do nível porque antes dele morrer, ele foi para além do espiritual. O Bert ele conseguiu acessar um outro nível que não foi apenas o espiritual. Foi um outro estado de percepção que o Bert teve, que é impressionante. Algo que só talvez a própria prática e ele, por ter ancorado essa informação no campo, pôde experimentar, né? Eu nunca me esqueço que quando eu li o primeiro livro, Amor do Espírito, do Bert, eu não entendi nada que o cara escreveu, porque era muita percepção da filosofia dele, né? Muito campo de como ele percebia o que ele estava colocando em palavras, né? Então, assim, eu sou suspeito, porque é um Luciano até as constelações e um Luciano depois das constelações. A minha vida mudou e tem mudado a vida de muitas pessoas, você sabe disso, né? Sim. Sim. E aquela coisa, né? Quando a gente pega o recém-lançado, né? A autobiografia de Bert Hellinger. Uhum. Eu quero que depois você mostre seus livros, tá? Eu quero que você mostre seus livros para o pessoal procurar depois você. Tá. Obrigado, Luciano. Por favor. A questão... Esse profissional, esse terapeuta, ele passou por tantos campos, o percurso dele foi tão rico, né? E talvez tenha já começado com a própria escolha religiosa dele, porque ele foi um religioso inicialmente, e por causa dessa escolha religiosa ele estudou muito filosofia e teologia, né? Só que Bert Hellinger, ele foi além do Ocidente, né? Ele também estudou outras filosofias e outras religiões, trazendo essa visão mais holística, né? E a questão dos grupos, né? Ele passou por vários caras fantásticos, como Eric Berne, como Milton Erickson, os grupos operativos da Gestalt terapia, os ensinamentos do psicodrama, quer dizer, ele teve um percurso fantástico. Várias escolas.
Para chegar Várias... onde o Bert chegou, foram várias escolas. É por isso que a gente se preocupa, porque eu sei que você estudou pra caramba. Eu estudei pra caramba. A gente tem a gente se preparou. Antes de eu conhecer constelação, eu estudei muitas coisas, sabe? Para poder fazer o que eu faço hoje da forma como eu faço hoje. Então, daí a importância que as pessoas têm que tomar a consciência de que, que não é qualquer movimento que vai fazer, se chamar de constelação, digamos assim, né? Você precisa, de fato, de um preparo pessoal, de estudo e prática para estabelecer esse movimento de forma segura para você e para aquilo que você está conduzindo, né? Então, o Bert traz esse preparo. O Bert não simplesmente, a constelação não caiu do céu na cabeça do Bert, o Bert foi lá e fez. Foi uma construção, né? Foi um preparo de várias escolas e que trouxe esse nome de Family Aufstellung, né? Em alemão que se chama, né? Family Aufstellung. Sim. Isso também é uma outra coisa fantástica, né, Luciano? Em alguns livros ele fala isso, mas ele também falava isso nos seminários, ele falou isso aqui no Brasil. Quando ele coloca, né, ele fala, não, a constelação não é minha, ela já existia. Né? E aí ele nomeia, né, o MacLeod e a Cadiz nos Estados Unidos, até a Schoenfelder, né? Ele falou, não, com eles eu aprendi as constelações. A questão é que o Bert trouxe a questão das ordens do amor, né? E a forma como isso encaixou, né, ou melhor, a forma como isso dançou, né, bailou, foi fantástico, né? Novamente a gente vê que o ritual ele também precisa de ingredientes. E um dos ingredientes que Bert comentava muito e que ele trazia muito forte era a humildade, né? Ele transbordava isso, né? E como é importante, principalmente quando a gente olha para os nossos ancestrais, a gente ter essa postura pequena, né? E às vezes a gente tem uma postura, olhar para trás e falar, não, agora eu sou o super, né? Super filho, super neto, super bisneto, eu sou o grande agora. Mulher Maravilha. Exatamente. E o Bert Hellinger, ele deixava bem claro o que acontecia com os heróis nos sistemas, né? É complicado. Pagava um preço altíssimo, né? Sim, sim. Tá aí o conceito da boa e má consciência, que talvez, dentro da perspectiva que eu tenho, o Bert pincelou, por exemplo, no princípio da pulsão de vida e pulsão de morte da psicanálise. Que a constelação ela lida o tempo inteiro com vida e morte, né? Morte e vida e morte o tempo inteiro. Esse aspecto da boa e má consciência também é uma pincelada da psicanálise, onde o Freud fala da pulsão de vida e pulsão de morte o tempo inteiro. Então, as ordens do amor é algo essencialmente do Bert. É algo que ele canalizou, digamos assim, né? Inspirou-se e trouxe esse conceito de uma forma muito única, porque faz toda a diferença, como você falou, faz toda a diferença mesmo, né? Sim. E como nós conseguimos realmente observar, e com o tempo fica uma coisa gritante, as ordens sendo consteladas. Como é claro o pertencimento, a precedência, a equivalência, fica muito claro e a gente fala, não, isso é óbvio. Não, não é óbvio, né? É que você vai lapidando, né? E percebe, então, essas sutilezas do campo, ou esse oculto que se manifesta. Isso é uma coisa que na Gestalt terapia o Fritz Perls falava muito, né? Que um terapeuta é uma pessoa que vê o óbvio e comunica, né? A questão é exatamente você conseguir alcançar essa visão, essa escuta, essa percepção. Exatamente. Né? E muitas vezes ela é ensinada pelos nossos clientes, pelas pessoas que nos buscam, e que muitas vezes com essa dor, buscando as nossas ferramentas, elas nos ensinam a aprimorar ferramentas. Ou, às vezes, nos ensinam a olhar para uma dor que nós não sabíamos que estava lá em nós. Né? Então, o facilitador ele está numa caminhada constante de autoconhecimento, autodesenvolvimento. Né? Que ela realmente ela vai parar se ele sair do campo, né? Ou se ele deixar de existir. Né? Mas é uma sequência.
E, nesse sentido, eu queria fazer uma ressalva. Você falou uma coisa muito importante. Está acontecendo nos Estados Unidos, está acontecendo na Europa. Você falou da retraumatização. Está acontecendo de muitos facilitadores se retirarem do campo por adoecimento, por não suportarem esse trabalho. E aí, novamente, a gente fala desse lugar. Quer dizer, você pede para o teu cliente fazer uma lição de casa. Você está fazendo a sua lição de casa? Né? Você, como terapeuta, como facilitador, você está fazendo a sua lição de casa? Você está tocando num ponto que eu bato sempre com meus alunos nas lives que eu faço. Eu sempre, e isso é uma média que eu conheço, porque eu conheço bastante, muitas pessoas. Eu falo que é uma média de cada 10 pessoas, 8 facilitadores de constelação estão doentes de fato. Eles, ou seja espiritualmente, ou fisicamente, ou seja na própria vida, né? É impressionante perceber esse movimento, porque você conhece também, eu conheço também, tem consteladores de renome que nunca constelaram na vida, por exemplo, sabe? Que nunca passaram pelo movimento da experiência das constelações, né? Então, gente, isso não é brincadeira. A gente está lidando com um campo energético, com um campo psicoenergético, psicoemocional muito forte. E se a gente não se cuida essencialmente, a gente vai adoecer. Como se você, como o René falou, acabou a constelação, você vai estar lá com azia, por exemplo. Você vai estar com dor de barriga, dor de cabeça, o corpo pesado. A sua energia, sabe aquela sensação de que você acaba de tomar uma porrada, você está totalmente largado no campo, né? Aquelas constelações super fortes. Então, assim, se você não passa pelo processo de autodesenvolvimento pessoal, de estudo, de prática, não compreende que esses ritos, que após uma constelação, o facilitador também tem que fazer os seus ritos de passagem, seja de limpeza, rito de cuidado, rito de guardar a roupa e lavar, sabe? É todo um cuidado essencial que precisa ter para que a gente possa estabelecer o nosso movimento de saúde. Porque muitos consteladores famosos morreram de doenças gravíssimas. Morreram de câncer, morreram de, sabe? Talvez tenha sido muito forte dentro do destino deles, né? Mas, assim, para mim, na minha percepção, isso potencializou, ou seja, o fato de estar dentro de um campo energético, psicoemocional muito intenso, isso gera um processo de potencializar uma doença. Para mim, faz parte do meu movimento de estudo, para mim tem muito sentido isso, sabe? Então, é importante o que você está trazendo, porque é essencial. A gente ensina isso justamente para que a pessoa possa compreender a importância de posicionamento e atitude do facilitador, para que ele possa estabelecer um movimento de estar consciente, primeiro com o próprio sistema, com a própria história, com a própria saúde dele, para que ele possa estabelecer um movimento de facilitar outras pessoas, né? Isso é essencial. Muito bom esse papo de hoje. Maravilhoso. Sim. Não, eu tava lembrando de uma live que a gente teve com a nossa colega, a Eva Wiprecht. Uhum. Ela estava fazendo uma live a semana passada e ela estava conduzindo uma meditação para aterramento, né? Quantas vezes a gente não faz essa meditação com a gente antes do trabalho e depois do trabalho? Uhum. E às vezes a gente faz para a gente e para os clientes exatamente porque, como você falou, isso não é uma brincadeira. A gente não quer que o cliente saia do consultório assim, né? E de repente o Uber pega o cara, mas de um outro jeito, né? Porque o cara estava andando no meio da rua. A importância de você voltar realmente, de você novamente se centrar, aterrar, e o facilitador também. Se a gente ficar nesse barato, né, a gente se perde. E não raras vezes eu vi Bert Hellinger dar um retorno no encontro de memberships para facilitadores. Você está perdido, né? E, ok, existe um ponto positivo em estar perdido, porque você se encontra. Agora, existe o problema de você estar perdido e não achar que você está perdido. Aí é o grande problema. Aqui tem vários professores do PSPI, a Sheila Ortiz, a Claudiane Tavares, do Reginaldo Tosati, a Suzy da Fre. A Claudiane está falando assim, alguns consteladores acreditam que se curam constelando outra pessoa. Né? Isso é uma crença limitante, né? Eu vou constelar as pessoas e vou me curar. Isso está totalmente invertido no processo, né? Ou seja, primeiro eu me curo
consequentemente, eu posso facilitar um processo de constelação. São muitas crenças. Eu adoro desconstruir crenças no campo das constelações, tipo, eu vou fazer uma constelação para salvar a minha ancestralidade. Eu digo, neném, quieta, fácil, não vai salvar ninguém. Sabe? Você está lidando com memórias, com energia, com a história, nada mais que isso. Não são pessoas, por isso não leva para o lado pessoal. Né? Tanto é que eu sempre falo que o aspecto biológico do espermatozoide do óvulo, de papai e de mamãe, é a única coisa que deu certo na vida. Você está aqui falando comigo. O resto são funções que gerou excesso ou escassez na forma como eles também receberam e passaram para você. Então, não é só o rito da concepção, é o rito do desenvolvimento gestacional, é o rito do nascimento, é o rito da morte, é o rito da vida. Né? Esses ritos cabem muito bem como um conceito mais amplo dentro do campo fenomenológico do sistêmico, né? Das constelações sistêmicas. É muito profundo esse tema de hoje. Vamos começar a finalizar, que daqui a pouquinho já está acabando o nosso tempo já. Pode falar, dar suas últimas palavras finais, se despedir para a gente. Mostra o teu livro também. Luciano, o que você acabou de falar pega bastante, né? Porque em algumas escolas espirituais a gente chamaria isso, né? Tipo, eu vou constelar para você para me curar, de vampirismo energético, né? Porque assim, eu tenho que procurar o meu terapeuta para fazer isso, fazer o meu processo. Não fazer você me procurar, pagar para mim, para eu me beneficiar em cima do seu tema. Pô, meu amigo, se esforça um pouco mais, né? Mas é muito importante isso que os colegas colocaram, porque é fato, existe. Existe na psicologia, existe na medicina, quer dizer, as ordens da ajuda de Bert Hellinger. Para ajudar, eu tenho que saber o meu lugar. Uhum. Se eu sei meu lugar, eu posso ajudar. Uhum. Né? E aí eu tenho que seguir as várias ordens do amor. Uhum. Eu tô com 2 livros aqui, inclusive esse aqui está reservado para você já, Luciano, que é o Toques na Alma, volume 2. Esse é o novo. Esse é o novo, porque a gente fez o lançamento, veio o Corona, então a gente se recolheu. Maravilha. Né? Então, o Toques na Alma 1 e o Toques na Alma 2. Né? Voltados aí para os colegas que trabalham com as constelações familiares, principalmente o Luciano, né, que traz esse tema tão importante das práticas sistêmicas, riquíssimas em mediação, organização, família. E, logicamente, agradecer esse espaço seu, Luciano, aqui, por ter me convidado, e a todos os colegas que estiveram aqui hoje. Renezão, gratidão pela sua energia, pela sua fala, pelo seu conhecimento, pela sua prática. O Renê é constelador aqui em São Paulo, psicanalista, psicólogo, ele escritor de livros. Eu já li o primeiro livro que eu ganhei de presente dele, vou ganhar o segundo agora, né? Muito boa a sua comunicação com esse tema que é super importante, essencial, que somos ritualísticas dentro do campo das constelações. Nos trouxe muitas informações importantes para que a gente possa aprender mais ainda. Gratidão pela sua disponibilidade. Lembrando que essa é a nossa 8ª live com o Renê. Amanhã nós vamos ter às 19 horas o nosso querido Reginaldo Tosati, Suzeli Dalfré, né? Falando sobre o equilíbrio entre dar e receber nas relações. É super importante também esse tema para a gente poder estabelecer. 2 queridos professores também do nosso PSPI, Percepção Sistêmicas e Práticas Integrativas. Lembrando que todas as nossas lives, incluindo essa de hoje, estão disponíveis no canal do YouTube do Instituto Luciano Alves, tá? Blá, 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 blá. E essa é o projeto Maratona da Transformação, com vários queridos profissionais, amigos, professores, que estão trazendo a sua contribuição para que a gente possa passar essa quarentena de uma forma mais leve, com mais sabedoria, aprendendo, ensinando, estabelecendo princípios de amorosidade e troca, porque eu sempre falo que eu recebo bastante no campo das constelações, e esse movimento que eu faço é uma forma de trocar, ou seja, de retribuir o muito que eu recebo para que isso aqui não fique em excesso aqui dentro, né? Então, principalmente nesse momento que eu
a cabeça está bombando e está, né? Muita coisa acontecendo, muitos projetos acontecendo. E é importante que a gente possa estar em contato com profissionais como o Renê, para que a gente possa, de fato, principalmente as pessoas que querem seguir nessa área de constelação, ou seja, querem ser consteladores, para além de ser consteladores, que isso para mim é só uma consequência, é muito mais o princípio de uma atitude e posicionamento sistêmico interno, ou seja, na sua própria história, tornar-se facilitador da sua própria vida, conhecedor da sua história, para que você possa, cada vez que passa, se reposicionar diante do seu sistema, no seu respectivo lugar, né? Então, assim, é importantíssimo que a gente possa estudar, praticar. O Bert não trouxe as constelações como passe de mágica, ele foi um passo a passo na construção do conhecimento, estudou pra caramba, praticou pra caramba para poder chegar no lugar que ele chegou, né? Então, assim, um beijo no coração, entendeu? Um beijo no coração de todos os parceiros que já fizeram as lives com a gente, dos que vão fazer daqui para frente. Um beijo a todos os profissionais da área de saúde, segurança pública, limpeza, supermercados que estão a serviço da gente nesse momento. A minha gratidão à nossa ancestralidade, ao meu pai, à minha mãe, à vida. Gratidão a esse sistema maravilhoso chamado vida, chamado relacionamento. Gratidão a você por fazer parte dessa história. Gratidão a cada um de vocês que esteve com a gente aqui hoje. Multiplica esse vídeo para o mundo, para que as pessoas possam ter conhecimento da importância da ritualística, de uma ritualística que tem a ver com o princípio de ressignificar a história, ressignificar traumas, ressignificar emoções que adoecem a vida da gente e o sistema da gente, tá? A você que participou hoje, que vem participando todos os dias, eu vejo aqui muita gente participando todos os dias, e as diversas mensagens que a gente está recebendo. Desculpe por não poder responder todas as mensagens, mas a gente está se esforçando passo a passo para que isso fique melhor lá na frente, tá? Então, amanhã, às 19 horas, com o Reginaldo, com a Suzy, com o tema equilíbrio entre dar e receber nas relações afetivas, tá? Um beijo no coração de vocês. Até amanhã, às 19 horas. E gratidão, Renê, mais uma vez. Um beijo sagrado na vida e que esse momento possa ser um momento único de transformação, que essa maratona de renovação, de transformação e de criar recursos internos, despertar recursos internos para que a gente possa sair desse movimento fortalecido, que o medo seja apenas um motivador de sucesso na sua vida, né? Um beijo grande, gente linda, até breve, abraços luminosos. Tchau, tchau.